uma aula aqui no La Casa Digital e hoje a gente vai falar sobre conteúdo e influência. Eu já tô vendo que a galera aqui tá agitada porque vocês estão vendendo demais, né? Quem tá vendendo? Dá um gritinho aí, quem tá vendendo. Eu tô vendo a agitação, tô pegando a frequência do negócio, vocês estão agoniados para vender, né? Quem é esse cara que tá falando? Quer vender mais. Mas a gente vai falar hoje sobre conteúdo e sobre influência. Eu quero falar para você que tem um sonho, para você que tem um propósito, para você que queima no seu coração. Existem 3 camadas que podem impedir que isso aconteça. Essas 3 camadas são, se fosse você, eu anotava isso, é muito importante: a espiritual, a emocional e a física. Essas 3 camadas podem atrapalhar as suas vendas. O que a gente precisa entender? Quando a gente começa a criar conteúdo, a gente tem que entender de onde isso tudo vem. Quem aqui tem dificuldade de criar conteúdo? Levanta a mão. Algumas pessoas ainda têm. Quem aqui já destravou isso? A verdade é que a gente nunca cria nada, a gente só recebe. Criador é Deus. A gente só precisa aprender a receber. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que tudo vem dele. Então se eu colocar na minha vida que eu não preciso criar nada, eu só preciso entender o que já existe para eu começar a juntar as coisas, a criação vai começar a fluir. Lá em Mateus fala que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, para vocês que querem vender, visualizem. Fique imaginando as notificações descendo, fique imaginando famílias sendo alcançadas, fique imaginando pessoas sendo transformadas. Porque tudo aquilo que for ligado na terra vai ser ligado no céu. Só que Mateus ainda continua dizendo uma coisa muito poderosa: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Começa lá. Tudo começa lá. Por mais que você ligue aqui na terra, vai sempre começar no mundo espiritual. Só que quando a gente recebe isso, o que é que acontece? Quando a gente faz esse download de uma visão. Porque tudo começa dentro de uma visão. Nesse exato momento, você que está assistindo isso, vocês que estão aqui do nosso lado, vocês tiveram uma visão. Quem aqui visualizou que já estaria aqui? Tudo começou uma visão. Foi uma revelação que veio de algum lugar. Só que quando a gente tem essa revelação, o que é que pode parar a nossa vida? O nosso emocional. Nesse exato momento, eu queria que você pensasse o que travou a sua vida. O que tem deixado você estagnado. Porque às vezes Deus já liberou, só que as crenças que você carrega não fazem com que você consiga seguir em frente. Então, eu quero que nesse exato momento, você que está assistindo isso, você que quer criar conteúdo, você que quer pegar tudo que eu estou falando aqui, você feche os olhos. Eu quero que você feche os olhos e eu quero que você imagine. Imagine tudo que está chegando. Imagine tudo que está por vir. Eu quero que você, nesse exato momento, libere o perdão. O perdão para a pessoa que falou para você que você não conseguiria de jeito nenhum. A pessoa que falou para você que esse projeto não daria certo. A pessoa que olhou nos teus olhos e que nunca acreditou em você. Eu quero que você, com os olhos fechados, dê um abraço nessa pessoa e você libere o perdão para ela. Porque se você não liberar o perdão, se você não conseguir seguir em frente, você sempre vai estar travado no campo emocional. Eu quero que você abra os seus olhos agora. Talvez seja muito... Quem aqui acha que é difícil liberar o perdão? Deixa eu ver, levanta a mão aqui. Quem tem problema com o perdão? Ainda tem 2 pessoas aqui. Uma coisa poderosa que eu aprendi em relação ao perdão. O perdão não vem de nós para a pessoa. Vem de Deus para a pessoa. Só que quando a gente não libera o perdão, a gente trabalha como porteiro na terra. A gente fica assim: Deus, eu não quero que o Senhor libere. E a gente não dorme. A gente fica trabalhando de graça, vigiando aquilo que Deus quer fazer. Porque quando uma pessoa erra com a gente, esse perdão não vai vir da gente, vai vir dele para a pessoa. Então, quando eu destravo todas essas coisas emocionais, eu começo a ir para o mundo físico. O meu corpo, ele tem que aguentar. Eu queria até ver os comentários no YouTube aqui, do que o pessoal está falando. Porque, às vezes, a gente tem sonhos, a gente tem planos, porém, o nosso corpo não dá conta. Eu preciso ter um corpo forte, porque eu estou carregando
o Espírito que é santo. Eu estou carregando algo que vai além do que as pessoas podem explicar, do que as pessoas podem falar sobre. Eu estou carregando algo que vai além do meu corpo. Então eu preciso sim ter um corpo forte para eu começar a questão desse conteúdo. Uma coisa muito importante, todo o processo de criação de conteúdo, vocês que estão vendendo, a gente fala sempre que passa por 5 camadas. Então você que nesse exato momento está assistindo isso, é muito importante que você anote. A primeira, criação. A criação de conteúdo. A segunda coisa, viralização. Terceira coisa, funil de vendas. A quarta coisa, a monetização. E a quinta, a internacionalização. A gente está criando conteúdo, mas hoje a gente já pode traduzir e vender ao redor do mundo todo. E quando nós falamos sobre essa criação de conteúdo, eu já te disse, o problema não é você criar, o problema é você juntar as coisas que já existem. Eu quero que você escreva, nesse momento, eu só preciso receber. Eu só preciso pegar aquilo que está disponível e fazer com que isso aconteça. Quando a gente fala sobre essa questão de viralização, nós estamos falando de colocar conteúdos que atinjam as pessoas. E Deus ele quer trabalhar com você através de multiplicação. Eu quero que você escreva, eu sou um multiplicador. Não faz sentido que a gente comece a guardar talento. Não faz sentido que a gente tenha um perfeccionismo a ponto de não postar. Às vezes quem é muito bom tem dificuldade de entrar na internet. Eu quero até que vocês anotem isso daqui porque é muito importante para vocês. A internet não é o lugar dos bons, é o lugar daqueles que são vistos. Quando a gente fala de um hambúrguer, quando a gente fala de uma Coca-Cola e uma batata frita, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Perfeito, eu não falei nome. Mas é o melhor sanduíche? Mas é o mais visto. Vocês só precisam ser os mais vistos. O que a gente precisa colocar na cabeça se a gente vai viralizar? Eu só preciso colocar o conteúdo para fora. A minha mulher está aqui, a Catarina Leal. E a Catarina, ela tem milhões de visualizações sempre que ela posta alguma coisa. Mas tem um vídeo específico sobre poses, ela é um nicho super restrito. Talvez você nunca tenha ouvido falar de um nicho tão restrito que é ensinar mulheres a como se posicionar, como fazer uma pose, como fazer uma imagem. E tem um vídeo da Catarina que bateu mais de 111 milhões. Bem, vem cá, só para você falar um pouquinho dessa questão de viralização, uma salva de palmas. Daquele seu vídeo que bateu, a Catarina tem hoje mais de 10 milhões de seguidores. Eu tenho 8 milhões de seguidores. A nossa casa tem mais de 18 milhões de pessoas que nos seguem. Glória a Deus, né? Fala um pouquinho dessa questão da viralização. Então, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente precisa entender que existem várias etapas de criação de conteúdo. Todo conteúdo que a gente cria tem que ter um objetivo claro e um público que a gente quer atingir. O que a gente está procurando, o que a gente está buscando com aquele conteúdo? É atrair seguidor? É ter mais comentários para automatizar? É para vender? É para gerar autoridade? Com quem que a gente quer falar? Porque independente de qual que é o nosso nicho, qual que é o nosso negócio, e mesmo que a gente já tenha uma persona, né, definida, aquele público, eu quero atrair pessoas que possuem interesse em poses, que é o meu nicho. Mas com os conteúdos de viralização, que normalmente são os conteúdos ali de topo de funil, são os conteúdos que atraem a atenção, que atraem público novo. Então, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente tem o funil de conteúdo, que também ele é ligado com o nível de consciência das pessoas. Então, o Pablo, inclusive, faz isso muito bem. Ele ensina as pessoas a prosperarem. Um conteúdo de topo de funil são pessoas que ainda não possuem a mentalidade de que, cara, eu quero prosperar, eu mereço prosperar, eu vou prosperar na minha vida. Mas ele consegue ter conteúdos que atraem esse público, que chamam atenção para esse público. E aí, dentro das redes sociais dele, ele tem conteúdos meio de funil, que são aquele processo que você está conscientizando as pessoas que não acham que merecem, que não querem, a começarem a se sentir merecedoras e tomarem a decisão. E o fundo de funil é onde a gente realiza a venda em si, são pessoas conscientizadas. Seguindo a lógica de um topo de funil, o topo de funil são pessoas que elas ainda não possuem ali um nível de consciência em relação ao seu produto, então é a maior parte, né, do público. A gente precisa entender que
pra gente viralizar um conteúdo, tem algumas etapas, algumas regrinhas assim que funcionam muito. Não necessariamente você vai usar todas essas regras, mas são coisas que ajudam. Se você puder usar tudo em um vídeo só, que é os nossos vídeos que tem 120 milhões, 80 milhões, eu uso todas as estratégias de uma vez só. Mas também consigo resultado usando apenas uma das estratégias. Então, por exemplo, conteúdos rápidos. Esse é um dos pontos que vocês podem anotar, rápidos. A média de visualizações ali, de tempo que a pessoa passa em cada conteúdo, é de 2 a 5 segundos. Então, se o seu vídeo tem 1 minuto, provavelmente o seu conteúdo não vai viralizar. A não ser que ele tenha outros mecanismos, outros gatilhos que prendam a atenção da pessoa. Quanto menor é o seu vídeo, mais a chance dele viralizar, porque o algoritmo funciona como? Ele determina se seu conteúdo é interessante ou não, de acordo com a quantidade de tempo que as pessoas passam no seu conteúdo. Então, se seu conteúdo tem, por exemplo, 9 segundos, e a média é de 2 a 5 segundos, provavelmente a porcentagem de tempo que a pessoa vai passar no seu conteúdo é maior do que de 1 minuto. Então, a chance do Instagram entregar para mais pessoas é maior também. O segundo são conteúdos fáceis, são conteúdos objetivos, que qualquer pessoa consegue entender rapidamente e qualquer pessoa consegue aplicar também na vida dela. Então, no meu caso, que é poses, os meus vídeos que mais viralizam são vídeos que eu faço o passo a passo de uma pose só. De poses simples, inclusive. E aí a gente segue para um outro. A rede social Instagram é uma rede social de entretenimento. Então, quando você lança um conteúdo educativo, ali você está atrapalhando o momento da pessoa de lazer, de descansar. As pessoas entram no Instagram, ninguém entra e fala, nossa, hoje eu quero aprender sobre oratória, hoje eu quero aprender sobre pose. Ela entra porque tá à toa, ou tá ali no horário de almoço, no horário que está livre, ela entra para passar o tempo. Então, quando você consegue misturar, né, o seu conteúdo de informativo com meme, com conteúdos engraçados ou polêmicos, você engaja mais. Porque as pessoas querem rir, querem ver fofoca. Instagram é meme e fofoca. Quando você consegue misturar, você engaja muito. Então, nos nossos vídeos viralizados, né, é um vídeo que eu tô ali igual uma bonequinha, sem a pose. E aí o Francisco vem e me coloca na pose. Então eu trago aquele ar de cômico, né? Eu não sou uma boneca, eu sou um ser humano. Mas eu finjo que eu sou uma boneca desajeitada e ele vai no passo a passo e me coloca na pose. E aí tem o final transformador ali, né? Que no início eu tô feia, depois eu fico bonita. E o quinto ponto, que é um dos mais principais, são imagens impactantes. É tudo de elemento visual que você consegue usar ali para você gerar gatilhos e prender a atenção das pessoas. Os seres humanos, eles são naturalmente visuais. Então, quando você consegue trazer coerência, congruência entre o que você está falando com o que você está mostrando, você prende mais, você envolve mais sua audiência. E também não só imagens que têm congruência. Por exemplo, se eu estou maquiando, eu estou falando de maquiagem. Mas às vezes eu posso estar falando de política e eu vou estar passando maquiagem. Ou eu começo fazendo algo que seja muito fora do padrão, do normal. Os nossos olhos, eles são muito sensíveis tanto a movimento, por isso que vídeos dinâmicos, né? Você sempre está se mostrando, fazendo aquilo ali que você está falando, que vende ou que faz, é muito importante, porque o nosso olho é sensível ao movimento e ele é sensível também a mudanças. Então, tem um criador de conteúdo que é do nicho de culinária. E aí, todos os vídeos dele, ele começa tirando um aparelho ou um elemento que ele usa ali de lugares aleatórios. Ele tira uma batedeira de dentro do freezer. Então, a pessoa, você já prende a atenção dela ali no início. Um dos criativos que a gente fez também, que funcionou muito, eu estava, para a comunidade que eu lancei, eu tirei uma coroa de dentro do freezer. Então, eu prendi a atenção da pessoa a todo tempo no vídeo, porque ela ficava querendo saber o que eu ia fazer com aquela coroa que eu tirei de dentro do freezer. Então, eu prendi a atenção de forma visual e aí ela escutou o meu conteúdo. E aí, por que é importante a gente ter esse equilíbrio entre os 3 tipos de conteúdo nas nossas redes sociais? Cada tipo de conteúdo, ele vai passar uma coisa. O de topo de funil, ele vai atrair público, ele vai viralizar, ele vai alcançar mais pessoas, ele vai atrair mais seguidores.
As pessoas, você ganhou a visibilidade, você conscientiza. Então, nesse criativo específico que deu bom, a pessoa, talvez ela não se interessasse em entrar na minha comunidade, se eu começasse o vídeo falando da comunidade. Mas como eu tirei a coroa e fiquei andando com a coroa na mão que eu tirei do freezer, ela ficou escutando o que eu estava falando sobre a comunidade para esperar saber o que eu ia fazer com aquela coroa. Então eu criei ali o desejo dela com a questão visual, porque eu fiz com que ela ficasse no meu vídeo. Então, sempre usar uma dessas 5 regras, uma dessas 5 estratégias para você viralizar, vai dar muito certo. E, é claro, tem o equilíbrio. Topo de funil, que são os conteúdos rápidos, engraçados, fáceis, que não necessariamente vão te trazer autoridade, mas vai atrair público. E aí você equilibra com um conteúdo que é mais educativo e um conteúdo que não vai engajar tanto, mas vai te mostrar como um profissional, um expert, né, em destaque na sua área. Perfeito, salve de volta pra ela, gente. Uma palhinha, uma baita de uma palhinha. Se usar tudo isso daí vai viralizar, não tem como. Só que quando a gente está falando dessa questão do funil de vendas, ela falou de viralização e a gente vai para um funil de vendas, a primeira coisa que vocês devem se perguntar, vocês que estão vendendo, pode anotar isso, o que é que eu vou vender depois? Já são seus clientes. Às vezes você está tão afobado em só vender que você esqueceu que você vai vender depois. Ele não precisa ser seu cliente só uma vez. Ele pode ser pelo resto da vida. Então eu preciso entender o que é que eu vou vender para essa galera para o resto da vida. Qual é a recorrência que eu vou ter com eles. Eu quero falar para vocês agora sobre influência. Como eu cheguei a 8 milhões de seguidores. Como as nossas orações que a gente coloca às 5 horas da manhã tem 7 mil comentários, 8 mil comentários todos os dias. Como os vídeos da Catarina têm milhões de visualizações. Como os vídeos conseguem chegar a 111 milhões ao redor de todo mundo da Catarina. O que é que a gente usa? Tem uma palavra na Bíblia, está lá em Mateus 5:13. Se eu tiver errado, não sou muito bom de memorização. Mas vai dizer que nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que ele serve? A não ser jogado fora. E se for jogado fora, vai ser pisado pelo homem. Vocês vieram para ter o sal. Então pode escrever assim, eu preciso ter sabor. Eu preciso ter sal. Se você é uma pessoa que é morna, se você é uma pessoa que está na média, as pessoas não vão te ouvir. Você não pode ter medo do que você vai falar. Você não pode ter medo do que as pessoas vão falar sobre você. Se eu quero alcançar vidas, eu preciso falar exatamente o que precisa ser dito. Eu quero que você que está assistindo escreva assim, eu não vou ter medo de falar. Porque a maioria das pessoas boas estão caladas e o mal se levanta, porque quem é bom fica calado. Então eu não vou ter medo de falar. O que é influenciar pessoas? É quando eu tenho o sal. O que é o sal? Primeira coisa que vocês têm que anotar do sal: serviço. Então, se você não serve, qual a diferença de você estar na terra ou não? Não é sobre uma venda. É sobre depois que eu vender, como é que eu continuo servindo essas pessoas? Depois que o dinheiro estiver no bolso, como é que eu continuo servindo essas pessoas? Ou pior, quando ninguém comprar nada, eu vou continuar servindo ou não? Então escreva, eu servirei as pessoas. Esse é o sal. Serviço. Depois, amor. A Bíblia fala que o amor, ele expulsa todo o medo. Talvez você não entendeu o que é o amor. O amor é para eu falar para quem quer e para quem não quer me ouvir. A maioria de vocês deve ter medo de hater. Só que o hater é aquele funcionário que você não paga R$1 e trabalha de graça para você. O hater, ele vai falar do seu áudio, ele vai falar do seu vídeo que não tá bom, ele vai falar da sua iluminação, ele vai falar sobre todas as coisas, menos a verdade, que ele não tem coragem de fazer o que você tá fazendo. O hater vai falar sobre todas as coisas que você precisa corrigir, e você só tem que carregar uma coisa no coração. Se for verdade, eu preciso corrigir. Se for mentira, eu preciso seguir do mesmo jeito. Então eu preciso de amor, porque a mensagem ela tem que ser entregue até para as pessoas que não querem receber, mas elas precisam. Nesse exato momento, você vai precisar desse sal, serviço, amor e liderança. As pessoas estão procurando líderes para seguir. Seja você criança, adulto, elas querem alguém que vão passar uma direção. Escolha com quem você quer falar. Jesus, quando ele vem para chegar com liderança. Só que quando ele chega, ele vem para falar com o povo judeu, mas ele fala assim,
a gente tem que abrir esse negócio. Vamos falar para os gentios também. Não vamos falar só para quem a religião quer que a gente fale. Liderança eu não posso falar apenas para uma pessoa. Eu preciso falar para quem precisa. Nesse exato momento, vocês estão no evento do Titi, no evento do Pablo, um dos caras que transformou a minha vida. Desde o dia que eu conheci e eu ouvi 10 minutos do Pablo, eu lembro que na época, quando eu conheci o Pablo, ele fazia live 4h59 da manhã, e eu falei assim, cara, eu preciso fazer live. Para não ficar muito igual, eu vou fazer 4h57. Eu abaixei 2 minutos. Na época da pandemia, eu coloquei 5.000 pessoas de forma simultânea. Eu fiz o meu primeiro livro porque o Pablo falou assim, você precisa ter um livro. Você precisa ter um curso. Acho que 40 dias que eu tinha conhecido o Pablo e fazendo live 4h57 da manhã, eu fiz o meu primeiro lançamento chamado Código Borboleta e eu vendi mais de 147 mil reais. Só porque eu ouvi alguém falando, você precisa fazer. Eu quero que nesse exato momento, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, escreva o que você precisa fazer. Anote, pega um papel e uma caneta e escreva o que você vai fazer. Ninguém tem o poder de impedir o que Deus te mostrou. Porque aquilo que Deus te mostrou, Ele mostrou para você. Ele não mostrou para os outros. Sabe qual foi o problema de José? Eu estou vendo que tem muita gente jovem aqui. Tem algumas que são mais velhas e tem muita gente jovem. Só que qual o problema da juventude? Por que José foi jogado pelos irmãos num poço? Porque Deus tinha mostrado um sonho para ele. E ele foi conversar com quem não entendia do sonho. Então, muitas vezes, o seu sonho vai esfriar. Vai ser jogado um balde de água fria na sua vida. Porque você, preste bem atenção, contou para as pessoas erradas. Então, José, ele contou um sonho que Deus tinha contado para ele. E a falta de maturidade de abrir a boca para quem não precisa ouvir, vai fazer que muitas vezes você seja jogado em um poço, vendido como escravo. Ah, mas José precisava daquilo para se tornar um dia governador do Egito. Ele seria governador do Egito de todo jeito. Tem coisa que a gente não precisa sofrer. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu não preciso sofrer. Eu gostei de vocês falando. Fala assim, eu não preciso sofrer. E como é que vocês vão fazer isso? É só simplesmente seguir o que o Pablo está ensinando para vocês. Se eu tenho alguém que já sofreu, por que eu vou fazer a idiotice de sofrer sem ouvir alguém que já sofreu? Quem já chegou aonde você quer chegar? Mas aí você vai colocar no coração, se essa pessoa chegou até aí sem instrução, imagina onde eu posso chegar sendo instruído por quem já chegou. Então, nesse exato momento, a única coisa que você vai ter que fazer é comece a olhar para as pessoas que você quer, que é inspiração para você, e comece a modelar as atitudes. Vocês estão aqui participando do La Casa e várias pessoas incríveis. Tem o Neto Nascimento, que é para mim, o maior copywriter do mundo. Um cara que é amigo, irmão nosso. Tem várias pessoas que são gigantescas naquilo que fazem. E você só precisa usar aquilo que essas pessoas estão falando. Aí você vai falar assim, cara, mas se não der certo, a única coisa que você tem que fazer é corrigir. Então, a liderança eu vou para a batalha e eu só volto para casa quando eu conquistar aquilo que eu fui buscar. Eu quero que vocês falem assim, eu só volto para casa depois que eu conquistar tudo aquilo que eu vim buscar. E isso é muito forte. Vocês precisam, você que está aí na sua casa, você precisa saber que todas as vezes que você sai, tem alguém da sua família te esperando. A gente está vendo tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e eu não vejo uma única alternativa a não ser prosperar para ajudar outras pessoas. A prosperidade nunca foi sobre você, mas sempre foi as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a gente tem aquela falsa humildade, aquela falsa modéstia de que eu só preciso prosperar porque eu preciso resgatar a minha casa. O negócio começa a ficar bom quando você resgata a sua casa, quando você resgata a casa do lado, quando você resgata o Brasil e quando você resgata o mundo. Deus não te chamou para fazer coisas pequenas. E a voz daqueles que vão contra aquilo que Deus te mostrou só são barreiras que você pode simplesmente desviar. Quando você é líder, você vai entender uma coisa. Você só estará no caminho certo se você for perseguido. Quem não tem perseguição
não está no caminho correto. Eu lembro que até o primeiro milhão de seguidores, ninguém falava nada. Eu abria live, eu criava conteúdo e ninguém falava nada. Só que depois que você começa a gerar uma audiência muito grande, as pessoas vão o tempo todo te confrontar, te questionar. Então, só existe crescimento no confronto. E aí tem um negócio. A maioria das pessoas não crescem porque elas fogem da vara. Elas fogem daquilo que nós chamamos de disciplina. Quando nós falamos sobre vara, nós estamos falando sobre verdade. Você pode anotar, esse V de vara é de verdade. Não fuja da verdade. Não fuja daquilo que Deus te mostrou. Não tenha medo de falar para as pessoas a verdade. Às vezes você é um nutricionista e você tem medo de falar que a pessoa está acima do peso. Porque às vezes você falar que a pessoa está acima do peso, ela vai dizer que você é gordofóbico. Mas você não está preocupado com a estética, você está preocupado com a saúde dela. E você nunca, vocês que estão aqui agora, nunca lutem contra uma pessoa. Lutem contra uma ideologia. Não arrumem inimigos, pessoas para você ficar lutando, porque senão você vai trabalhar de graça para ela. Lute contra uma ideologia. Então, se eu sou um nutricionista, eu tenho que fazer o quê? Levar a saúde. E eu luto contra o quê? Contra a doença. Eu não luto contra a pessoa que está doente. Porque quem está doente está viciado, ele não vai nem saber. Ele não vai nem saber como sair daquilo ali. Então, quando a gente está falando dessa questão, a primeira coisa é a verdade, falem a verdade. Não tenham medo de falar a verdade. É necessário que vocês falem a verdade. Por quê? Vou até sentar aqui que estou ficando um pouquinho cansado já. Uma coisa importante é a aceitação. Aceite. Vocês precisam aceitar a circunstância que vocês estão vivendo. Quanto mais rápido você entender a circunstância que você vive, mais rápido você vai conseguir sair dela. A maioria das pessoas não aceitam as circunstâncias e o que tem. O fato de eu não aceitar quem eu sou no momento não vai fazer com que eu alcance o próximo nível. Às vezes a gente olha para o fulano, a gente olha para cicrano. Levanta a mão aqui quem já se comparou. Eu já me comparei. Quanto tempo a gente perde se comparando? Mas a Bíblia fala, Gênesis 1:26, você é a imagem e semelhança do Criador, nasceu para dominar sobre todas as coisas. Mas se você começar a estar nesse lugar aqui, você está olhando, fulano fez tantas vendas, seu coração começa a desanimar. Fulano está gravando vídeo desse jeito, vou tentar. E a Bíblia fala, no final dos tempos as pessoas correriam de um lado para o outro em busca de sabedoria. Tem problema em buscar sabedoria, sim ou não? O problema é de um lado para o outro. Quem fica de um lado para o outro está perdido. Então eu preciso buscar sabedoria, mas eu não posso ficar correndo de um lado para o outro. E quando eu aceito a minha realidade, eu aceito quem eu sou, eu aceito a minha identidade, Gênesis 1:26, eu estou pronto para conquistar qualquer coisa. Porque eu entendo que o pássaro nasceu para voar, o peixe para nadar, o macaco para pular, e eu nasci para fazer alguma coisa que Deus me mostrou. E eu não estou competindo com ninguém. Pelo contrário, nós somos membros de um corpo. Se eu vejo que alguém é bom, eu vou pegar essa pessoa e vou falar assim, vamos conectar, porque você tem aquilo que eu não tenho. Mas se eu fizer igual, para que a gente vai andar junto? Se a gente faz a mesma coisa. Então, quando vocês olharem para alguém, olhe para ela e fale assim, quem vai somar na minha vida? Eu quero que você escreva, você que está assistindo essa live, quem eu devo me conectar? Quem é a pessoa? Você vai escrever aí no seu papel. Quem é a pessoa? Até vocês estão aqui. Quem é a pessoa que eu devo me conectar? Quem é a pessoa que eu devo ser humilde o suficiente para chegar assim? Eu gostei do que você fez. Você tem como me ensinar? Mas não conecta com 1, conecta com 5, conecta com 10. Conecta com todo mundo que tem algo que queimou no seu coração. E eu vou te falar. Às vezes, quando queima no nosso coração, isso já se sabe, né? Já sabe, fala sobre longevidade às vezes. Às vezes a gente acha que está com fome, mas na verdade é sede. Às vezes você olha para alguém e às vezes não é admiração, é inveja. Às vezes é ciúme. Não tem problema. Não tem problema. Só que eu posso transformar aquele primeiro sentimento em algo bom. E às vezes, se queimou no coração, isso aí você pode falar. Se queimou no coração, é porque Deus tem algo lá. Deus nunca mostra pra gente algo que Ele não quer que a gente tenha. Você imagina que Deus ele é o seu pai, e aí o seu pai passa com você na frente de uma loja de brinquedo, e ele fala assim, escolha qualquer brinquedo. Aí você fala assim, pai, eu quero esse. Ele vai falar assim,
Só que hoje a gente não vai comprar porque eu não tenho dinheiro. Algum pai faria isso? Jamais. Um pai faria o quê? Ele nem passaria na frente da loja de brinquedos com seu filho, porque ele saberia que ele ia pedir. Se Deus te mostrou, se queimou no seu coração, é uma mensagem que ele está dizendo: eu tenho algo para você. Eu quero que você escreva, você que está em casa. Deus tem algo para mim. Eu falei para vocês sobre verdade. Eu falei para vocês sobre aceitação. Depois eu vou falar para vocês sobre racionalizar. Seja racional. O que é ser racional? Faça conta. Seja lógico. Tem uma coisa que eu sempre falo, isso vale para todo mundo, isso vale para relacionamento, isso vale para amizade. Eu nunca devo me aproximar de alguém pelo que eu sinto, mas sempre pelo que aquela pessoa me faz sentir. Às vezes, algumas pessoas que você escolheu andar junto é pelo que você sente, mas quando você está perto dela, você fica ansiosa, você fica triste, você fica mal, e às vezes você vai ter que se afastar dessas pessoas. Racionalizar às vezes vai ser aquele tio que toda vez que eu chego ele faz uma pergunta desagradável. Um primo. Às vezes eu já passei dos 18 anos e eu preciso sair de perto dos meus pais. Mesmo que seja por um tempo. Porque eles estão me fazendo mal. E depois eu preciso voltar e falar assim: pai, eu saí de perto porque eu precisava te honrar. Mãe, eu saí de perto porque eu precisava crescer e dar a vida que você merece. Às vezes vai ser aquele namoro que faz 5 anos que não teve pedido de noivado e casamento. Eu preciso racionalizar, porque tudo é analítico, tudo é dado. E às vezes a razão vai mostrar o que você tem que fazer, só que seu emocional não deixa. Vocês lembram do que eu falei para vocês? Às vezes você está preso em uma dessas 3 camadas. Às vezes você recebeu a visão de Deus, só que no seu emocional você está travado. Travado com o quê? Travado muitas vezes com uma equipe que não engaja, só que eu tenho pena da pessoa que trabalha comigo. E porque eu tenho pena de uma pessoa, 10 vão ter que ser demitidas porque a empresa vai fechar. Às vezes eu tenho pena de uma amizade. E aí, por ter pena dessa amizade que eu tenho que carregar nas costas, eu nunca vou conhecer aquela amizade que vai me levar para o próximo nível. Existe alguém em algum lugar que vai te levar para o próximo nível. Eu quero que você escreva e fale: quem é? Quem é? Essa pessoa. Vocês estão aqui colados no Pablo. O Pablo faz lançamento de 100 milhões. O Pablo conseguiu bilhões de reais. O fato de eu ouvir alguém que já conseguiu tudo que eu desejo, ou até boa parte do que eu desejo, faz com que eu comece a entender quem são as pessoas que eu devo andar, como essas pessoas se comportam. Uma das coisas que é difícil de você racionalizar é: nem todo mundo vai ser para a vida toda. Algumas pessoas vão ser um trampolim na sua vida e elas vão te impulsionar para você voar. E vai ser dolorido sair desse lugar. Vai ser dolorido sair da sua terra para ir para uma nova terra. Vai ser difícil terminar um relacionamento, terminar uma amizade. Porque você subiu numa frequência, você foi para um nível que as pessoas que estão ao redor não acompanharam. Eu estou dizendo que você é melhor do que alguém? Não. Ou você é pior, ou você é melhor? Não, não. Você só está em um nível diferente. Um nível de maturidade diferente. Você não tem, você é neném, aí você vira uma criança, depois você vira um adolescente, depois você vira um adulto. Só que emocionalmente tem gente que ainda é um nenê. E ela não quer crescer. Eu acho que a pior coisa que você pode ouvir de alguém é: nossa, você não mudou nada. Faz 5 anos e você não mudou nada. Você não mudou de casa, você não mudou de carro, você não mudou de vida, você não mudou de conta bancária, você não mudou nada. Eu quero que você que está em casa escreva assim: eu vou mudar. Para sempre. Vamos lá, eu vou mudar para sempre. E sempre quando eu acordo eu só falo uma coisa para Deus: que esse dia possa ser melhor do que ontem. Se esse dia for melhor do que ontem, ele está sendo melhor do que ontem. Amanhã eu vou acordar e que esse dia possa ser melhor do que ontem. Porque às vezes a gente está tão preocupado com a glória do passado que a gente não tem tempo para prosperar. Quem fica muito ligado ao passado não tem tempo para prosperar. Falei para vocês sobre verdade, aceitação,
racionalização. E eu vou falar sobre ação. A Bíblia fala, fé sem obra é morta. Se vocês não agirem, nunca vão ter nada. A maioria das pessoas que não vendem algo é porque elas não ofertam. Pode escrever assim, para vender, tem que ofertar. Eu preciso oferecer para as pessoas. Vocês fizeram muitas vendas hoje, não foi? Fizeram muitas vendas. Mas vocês ofereceram. Quem não ofereceu, não vendeu. Tem gente que vai ficar tão preocupado na estratégia que teve um cara que só fez assim, você quer? A pessoa fez, quero, vendeu. Aí o outro ficou pensando assim, nossa, mas eu tenho que ter estratégia e tem que ser um negócio diferente, ninguém nunca viu. Aí o tempo tá passando, passou 24 horas, 48, eita. Passou o tempo, passou o time. Ação. Eu preciso agir. Escreve assim, ó, eu preciso agir. Porque quando eu for agir, eu só preciso fazer uma coisa. Ação, correção e repetição. Se eu fosse vocês, eu anotava. É só isso. Eu não tô brincando, é só isso. Ação, repetição e correção. Eu vou ficar fazendo isso todos os dias, eu vou ficar bom. Às vezes, eu lembro que na época, às vezes as pessoas olham, falam assim, Francisco, como você e a Catarina têm milhões de seguidores? Olha a quantidade de publicação que a gente tem. Eu devo ter umas 5.800 publicações. Quantas vezes eu já fiz live? Eu passei, 3 anos fazendo live. E aí você vai perguntar assim, como é que você consegue muitas vezes falar bem? É fácil. É só ficar repetindo as coisas. É só não ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer. Você olha para alguém que tá falando mal de você. Aí você vai... Muitas vezes tem isso, tá? Vocês que vão crescer na rede social. Vai ter 1000 comentários bons, mas vai ter um comentário que é ruim. Vai ter um comentário que é ruim. Aí você olha no perfil daquela pessoa e você fala assim, nunca produziu nada. E eu sei que ela não quer te xingar. Ela só quer atenção. Só que a sua energia, o seu fruto, tem que ser para quem precisa. Porque para quem não precisa, qualquer coisa serve. A pessoa que está ali falando assim, ai, você é isso, você é aquilo, toda vez que alguém te acusa, ela nunca está falando sobre você. Ela nunca está falando sobre você, ela está falando sobre ela. Quando eu falo assim, você não consegue, eu estou falando porque eu acho que eu não consigo. Quando eu estou falando assim, você é feia. Quando você está falando que alguém é feio, você está falando assim, a criação de Deus é feia. Deus criou alguma coisa que fosse feia? Então, se eu estou falando que você é feio, eu estou falando que o Criador errou na hora de desenhar você. Só que o que é bonito? Alguém que assume a identidade. Alguém que sabe o que quer. Alguém que sabe o que veio fazer na Terra. Essa live, todo esse conteúdo que a gente entregou para vocês, é um conteúdo simples, prático, para que você execute todos os dias. Se você não fizer as coisas com verdade, se você não fizer as coisas com sabor, a Bíblia fala, você não é quente e nem é frio, porque é morno, vomitar-te-ei. Se não tem pessoas falando mal de você, se não tem pessoas te questionando, se não tem pessoas te perseguindo, você não está vivendo aquilo que você foi chamado para viver. Eu quero que você escreva, você que está em casa. Eu estou pronto para a perseguição. Eu estou pronto para ser perseguido. Eu estou pronto para colocar para fora aquilo que tem dentro de mim. E eu vou te falar, não vai ser fácil. Vocês vão pensar várias vezes em desistir. Você vai fazer uma página de vendas, você vai fazer um conteúdo que não vai viralizar. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão zombar de você. Elas vão falar, coitadinho, olha o que essa pessoa tá fazendo agora. Tá louco com esse negócio de internet. Tá falando que vai mudar a vida da casa, tá falando que vai mudar a vida dela, que vai viajar no mundo todo. É isso que vai acontecer. Vocês vão mudar a vida de vocês. Vocês vão mudar a vida da casa de vocês. Vocês vão mudar as casas que estão te assistindo. Vocês vão viajar para lugares que a sua família sempre sonhou em viajar. Você vai poder levar a sua família. Você vai poder ajudar pessoas que precisam. Só que a única coisa que você tem que assumir é a identidade daquele que te trouxe até aqui.
viver o seu propósito. Às vezes as pessoas ficam angustiadas em achar o propósito. E eu sempre falo, eu carrego isso pro resto da minha vida. Qual é o meu propósito? Dar o meu melhor na situação que eu estou vivendo. Às vezes Deus vai te chamar para ser um médico, daqui a pouco você vai ter que mudar de profissão. Às vezes Deus vai te chamar para servir o exército, às vezes você vai ter que ser o pai, às vezes você vai ter que ser o cara que trabalha sem parar. José foi escravo. José foi governador do Egito. José foi filho. José foi o cara que perdoou os irmãos. José foi governador. O meu propósito é dar o meu melhor conforme aquilo que eu fui chamado para fazer. Então você que está assistindo essas lives do A Casa Digital, anote tudo. Execute tudo. Pegue todas as informações e fala assim, cara, isso daqui eu consigo na minha realidade, isso aqui eu não consigo, mas tenha um foco. Sabe por quê? Porque se você tiver um foco e você colocar toda a sua energia nisso, isso vai acontecer. A gente está chegando ao final, né, da nossa participação. Quero agradecer a toda a equipe, toda a galera que está filmando aí. Muito obrigado, vocês que estão empenhados. Dar os parabéns para vocês que começaram a fazer as primeiras vendas. Vocês que estão assistindo também, meus parabéns, porque Deus vai fazer vocês prosperarem. Ele quer usar você para algo muito poderoso e algo muito forte. Eu falo não é sobre você, é sobre as pessoas que estão ao seu redor. Vou deixar aqui meu Instagram para que você possa seguir, Francisco Caldas. E eu quero te entregar o meu melhor. Eu quero te servir. E eu quero te deixar uma profecia. Tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Tudo aquilo que você colocar a planta dos seus pés vai haver multiplicação. E nenhum projeto vai ser frustrado. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem como dar errado. Porque se der errado, você vai corrigir, né? Deu errado, corrige e faz de novo. É só isso. Fica com Deus, gente. E tenha um ótimo evento. Esse evento vai mudar a vida de vocês. Salve de palmas pra vocês mesmo.